Depois de derrotar o Thanos, os Vingadores foram passados para trás pelo Ultron, mas mesmo assim Tony Stark resolveu fazer um churrasco na Torre dos Vingadores para comemorar a vitória para cima do Thanos. Thor é quem usa seus trovões para fritar as salsichas, mas quem come tudo é o próprio Hulk. Por sorte, Tony Stark preparou diversos drinks para amenizar a dor do Gavião Arqueiro, e o Falcão já chega dizendo que quer praticar um pouco a sua mira, só que ele é humilhado pela Viúva Negra e acaba perdendo a vontade. Depois disso, o Capitão América chega todo preocupado querendo conversar com o Tony. Ele chama o Homem de Ferro até a mesa de controle para mostrar para ele que tem monitorado o mundo inteiro e já tem alguns possíveis lugares para onde o Ultron pode ter se escondido. Tony Stark, entretanto, nem lhe dá ouvidos e diz que esses lugares possíveis são impossíveis. Mas o Capitão América fala que ele tem que levar um pouco mais a sério, pois foi por causa da ideia do Tony Stark de utilizar o Arsenal que tudo isso aconteceu. Mas o Tony ainda assim não dá o braço a torcer e fala que ele teve que fazer tudo com muita pressa, e como não teve tempo de testar, isso acabou acontecendo, mas ele já tem um plano para lidar com o Ultron. Ele já criou um detector de Ultron que poderá localizar a presença dessa inteligência artificial em qualquer lugar do planeta. Tudo isso é graças ao acesso que Tony tem com o Arsenal. E para demonstrar para o Capitão América que o Ultron ainda não apareceu, Tony Stark faz uma varredura do planeta inteiro e não tem nenhum sinal dele. Isso faz o Capitão América ficar um pouco mais tranquilo e ele já quer sair dali para comer alguns cachorros quentes, só que de repente a torre começa a tremer. Mísseis acertam um lugar e quando eles percebem, tem um gigantesco robô chegando com a missão de destruir os Vingadores. Eles começam o combate e todo mundo fica falando que isso parece muito com o ataque do Ultron, mas Tony Stark o tempo todo garante que não. Se fosse, o seu detector de Ultron já teria avisado a todos. Mas como todo mundo fica chorando nos ouvidos dele, Tony Stark utiliza o protocolo de defesa dos Vingadores contra o Ultron. Ele fecha a torre e também utiliza sua armadura no modo offline. O combate continua e depois que eles finalmente conseguem destruir aquele robô, Tony Stark pega uma peça dele para escanear e descobrir quem foi que fabricou aquilo. Eles levam essa peça para a torre e assim que o Jarvis escaneia tudo, ele não encontra nenhum sinal do Ultron, mas encontrou outro sinal de um certo software. Tony Stark então pediu pro Falcão dar uma olhada e tentar descobrir quem foi que fabricou esse software. Capitão América diz que vai confiar nesse detector do Tony Stark, mas quer saber o que eles vão fazer para parar o Ultron assim que detectá-lo. E Tony diz que não seria o homem mais inteligente do mundo se já não tivesse pensado nisso. Ele criou uma espécie de malware para destruir o Ultron. A viúva não acha muito provável que o Ultron vai deixá-lo instalar esse malware nele assim de bobeira, mas Tony Stark diz que não tem problema, pois ele projetou esse malware para ser utilizado no ponto fraco do Arsenal, que é o corpo do Ultron. Talvez o próprio Arsenal não sobreviva, e Tony Stark está muito preocupado com isso. Mesmo assim, ele garante que vai fazer o que tiver que ser feito. Nesse momento, Falcon terminou a análise. Aquela peça veio das indústrias Hammer. Os Vingadores então vão até lá e são recebidos por um exército de robôs, mas não tem sinal do Ultron nesses robôs. Eles têm que combatê-los, e enquanto destrói o maior dos robôs, Tony Stark descobre que dentro dele estava o próprio Hammer, o dono da empresa. Ele pede ajuda, pois não tem culpa do que está acontecendo. Os robôs começaram a agir por conta própria. Os Vingadores não acreditam muito nisso, mas a Viúva Negra conseguiu hackear o sistema e ver as imagens de quando o Hammer foi pego por essa armadura robótica que ele inventou. Para poder impedir esses robôs de continuarem, eles terão que destruir tudo que o Hammer construiu, e o homem fica em choque, mas não tem outro jeito. Thor utiliza seus raios para parar aqueles robôs, e Tony Stark garante a todos que isso não foi o Ultron. Ele então começou a escanear essa tecnologia e levou tudo direto para AIM, uma organização maléfica que não tem nada a ver com o Ultron. Os Vingadores então vão até a base secreta que o Tony Stark descobriu a localização agora, não sei como. No caminho, ele faz o upload do tal malware que ele criou para aquele dispositivo para poder enfiá-lo no corpo do Ultron. O Homem de Ferro também garante a memória de seu pai, que vai fazer de tudo para tentar salvar o Arsenal. Logo então, os Vingadores chegam à tal base secreta da AIM, que fica em uma ilha. Tudo está calmo demais e o Hulk já quer sair por aí destruindo tudo para invadir o prédio, mas o Capitão América fala que eles têm que tomar cuidado, pois as defesas já podem estar sendo armadas. Thor não tem dúvida, Tony Stark nunca seria enganado por nenhuma inteligência artificial. O grupo continua avançando na ilha até que de repente Ultron aparece em um monitor no meio da floresta e já tem diversos objetos letais para combatê-los. Ele quer eliminar todo mundo e começa o ataque. Os Vingadores estão chorando nos ouvidos do Tony Stark, que garantiu que não teria nenhum Ultron naquele lugar, e o homem nem tem o que dizer para eles. Sem outra escolha, os Vingadores começam o ataque
ataque contra esses objetos letais. Tony fala pro Capitão América que suspeitou disso, talvez o Ultron estivesse fazendo alguma coisa para se desviar do detector. Capitão América quer que ele utilize o malware logo de uma vez, mas Tony fala que com o Ultron se desviando do detector, ele vai ter que utilizar o malware no corpo principal dele. O Homem de Ferro então vai em direção ao prédio principal da ilha e invade o lugar, batendo de frente com o corpo de verdade do Ultron. Tony tenta conversar com o Arsenal, que é o corpo do Ultron, mas isso não funciona. O Ultron fala para ele que tem a tecnologia do Hammer e da AIM e vai deletar os Vingadores. Ele então começa um combate contra o Homem de Ferro, que desvia de seus primeiros ataques, enquanto termina de fazer o upload do malware para aquele dispositivo. Tony se aproxima cada vez mais do Ultron, até que é acertado por uma descarga de energia muito poderosa e sua armadura começa a falhar. Ele vai ser eliminado, mas aí os outros Vingadores apareceram para defendê-lo. Homem de Ferro continua partindo para cima do próprio corpo do Ultron, mas parece que ele não tem chances de vencer a inteligência artificial. Ultron desce o cacete nele e quando se aproxima de verdade, Tony tenta disparar o dispositivo com um malware contra ele, mas Ultron consegue se separar de seus braços e desviar do ataque. Ele então continua descendo a mão no Homem de Ferro, que não tem chances, e Ultron até remove sua armadura. Tony Stark não consegue nem fugir e é preso ali. Agora, a inteligência artificial vai eliminá-lo e começar a era de Ultron, mas Capitão América consegue distraí-lo. Ele fala que para derrotar Tony Stark, Ultron terá que derrotar todos os Vingadores, e é isso mesmo que a inteligência artificial faz. Ele parte para cima deles e desce o cacete em todo o mundo. Nem o Hulk é capaz de fazer nada contra ele. Nesse meio tempo, Tony Stark saiu de sua armadura e, por sorte, conseguiu implantar o malware pelas costas do Ultron. Tony Stark imediatamente começa a utilizar uma interface e Capitão América pergunta o que ele vai fazer. O homem tem que destruir o Ultron, mas Tony Stark tem outros planos. Ele desligou apenas 95% do Ultron para poder tentar salvar o corpo do Arsenal. E como já imaginávamos, Ultron voltou ao controle do corpo, desceu o cacete no Tony Stark e depois fugiu dali, deixando a ilha para se autodestruir. Por sorte, a Viúva Negra já imaginava que isso iria acontecer e trouxe o jato para tirar todo mundo dali antes de perder a vida. De volta à Torre dos Vingadores, Tony Stark ainda não conseguia escanear a presença do Ultron. E como tudo o que acabou de acontecer foi culpa do próprio Tony, Capitão América fala que não dá para continuar trabalhando desse jeito e resolve sair dos Vingadores. Ultron pode destruir a humanidade e ele tem que fazer alguma coisa. Depois disso, vemos uma base da SHIELD sendo atacada por invasores que parecem os Vingadores, mas logo percebemos que era o Super Adaptoide. Ele invadiu o lugar com toda a facilidade e o próprio Tony Stark apareceu para tentar impedi-lo. Os Vingadores vieram logo atrás e o Super Adaptoide partiu para cima de todo mundo. Nem mesmo Thor e o Hulk têm a menor chance de vencê-lo. Ele se adapta a todos os ataques dos Vingadores e nenhuma estratégia funciona contra ele. Tony Stark é derrubado com facilidade e agora os Vingadores se perguntam como eles vão lutar contra um robô que tem todos os poderes deles e se adapta a tudo. Nesse momento, Tony Stark fala que o Super Adaptoide funciona apenas contra os Vingadores. É por causa disso que ele trouxe sua arma secreta, o próprio Homem-Aranha. Ele chegou para ficar no lugar do Capitão América. Vemos que ele conseguiu derrubar o Super Adaptoide com toda a facilidade. O Gavião Arqueiro não gosta muito dessa ideia de chamar o Homem-Aranha para o time, mas Tony Stark diz que não tem nada de ruim a respeito disso. O próprio Homem-Aranha fala que quando você recebe uma ligação do Tony Stark, você atende e faz o que ele quer. Enquanto falava isso, ele quase foi acertado pelo Super Adaptoide e a Viúva Negra o salvou. O combate reinicia. O Super Adaptoide ainda é muito mais poderoso do que os Vingadores e Homem-Aranha está muito feliz por estar no lugar do Capitão América. O Adaptoide continua descendo a pancada em todo mundo e o Homem-Aranha pergunta o que aconteceu com o Capitão América. Tony Stark fala que ele saiu por causa do Ultron, que está bem ali na frente deles, utilizando o corpo do Super Adaptoide. Como o homem já descobriu, Ultron revela sua identidade e diz que essa é a última vez que ele conseguiu localizá-lo. Ao mesmo tempo, vemos que o Capitão América estava chegando naquele lugar com uma aeronave da SHIELD e diversos soldados. O homem salta lá pra dentro e consegue impedir o Adaptoide Ultron de destruir os Vingadores. Ele fala que não está ali para trabalhar com o time, na verdade está liderando um exército da SHIELD e veio proteger o mundo. O homem, entretanto, acaba simplesmente entrando no cacete também. Mesmo assim, ele não vai desistir e Tony Stark fala para todo mundo que Ultron está ali pois quer um exército. Todo mundo fica em choque pois Tony sabia disso e não falou nada, e o próprio Homem-Aranha tem que dizer para ele que contar tudo antes da missão é parte de ser o líder. Capitão América começa a liderar a todos no ataque contra o Ultron, mas ele consegue prever tudo e já desmaia o Hulk e o Thor. Capitão América manda o seu time lá na aeronave
deve não entrar no combate. Vendo que Tony tentou atacar e acabou se dando mal, Capitão América irritado o mandou tomar vergonha na cara e agir de maneira séria. Até mesmo a Viúva Negra está do lado do Capitão América, dizendo que Tony Stark tem que dar um jeito nele mesmo. Homem-Aranha, assistindo a tudo isso, está preocupado, pois nem os super-heróis adolescentes que ele conhece agem dessa maneira. Tony então fala que chegou a hora de usar a arma super secreta e Hulk arremessa o Homem-Aranha contra o Super Adaptoide. Homem-Aranha consegue desviar de seus ataques e cobri-lo com sua teia. Agora sim, os Vingadores podem atacar e até o Capitão América parabeniza o Homem-Aranha. O ataque funcionou e eles foram ver o que o Ultron estava procurando. Atrás de uma porta tinha um lugar onde eles produzem diversos elementos químicos, mas isso não faz sentido, pois o Ultron precisa de um exército. Tony escaneia o lugar em busca de robôs e não encontra nenhum, mas parece que tem um exército deles se aproximando. Como assim? Tony Stark então percebe que tudo isso foi armado pelo Ultron. Ele empurrou o Hulk pra cima de todo mundo e, imitando a voz do Capitão América, ele interceptou o contato da SHIELD e mandou os soldados descerem do avião. Acontece que esses soldados eram robôs programados pela SHIELD e agora Ultron pode controlá-los. Ele realmente conseguiu seu exército. O Homem de Ferro briga com o Capitão América dizendo que isso foi uma ideia idiota, trazer robôs para lutar contra o Ultron. O ataque contra os Vingadores começa. Parece que eles não têm chance de vencer. O Homem de Ferro não para de jogar isso na cara do Capitão América e diz que o Homem-Aranha vai ficar muito melhor nos Vingadores do que o próprio Capitão. Cansado de tudo isso, Ultron destrói tudo que tem ali ao redor e fala que esse será o fim dos Vingadores. Por sorte, Homem-Aranha conseguiu segurar a estrutura com suas teias e salvou os Vingadores. Depois que o prédio foi destruído, eles perceberam que Ultron estava parado nos céus, olhando para uma certa estrela. Só que aquela não é uma estrela, é na verdade o porta-aviões voador da SHIELD. Ultron fingiu ser o Capitão América e se comunicou com Nick Fury, o mandando atingir os Vingadores, pois eles são robôs do Ultron disfarçados. Nick Fury acreditou nisso e o Gavião Arqueiro acertou uma flecha com um pulso eletromagnético contra o Ultron, mas já era tarde demais. Ultron saiu do corpo do Super Adaptoide e voltou para seu original. Capitão América e Homem de Ferro estão brigando até que de repente começa o ataque da SHIELD. Eles querem eliminar os Vingadores achando que são o Ultron. Diversos drones foram enviados e o Homem-Aranha levantou sua máscara para fazer uma careta. Nesse momento, Nick Fury percebeu que eles são os Vingadores de verdade e parou o ataque. Logo, Jarvis avisou o Homem de Ferro que Ultron está atacando a Torre dos Vingadores. Vemos que a inteligência artificial estava atrás das armaduras do Homem de Ferro para fazer seu exército. No caminho até a torre, Viúva Negra está desconfiando das capacidades de liderança do Tony Stark, mas o Gavião Arqueiro garante que o homem mais inteligente do mundo vai saber o que fazer. Aparentemente ele sabe sim, ele já imaginou o que Ultron iria fazer e preparou uma armadilha para ele. Gavião Arqueiro ficou todo feliz, mas todos os Vingadores falaram que isso era algo muito imprudente. Não tinha como Tony saber se esse plano daria certo ou não. Até que de repente, o plano não dá certo. A torre está sendo atacada pelo próprio Ultron. Aquilo era apenas um robô para distraí-los. Ele chegou, invadiu o sistema, hackeou toda a parte de defesa e tomou conta das armaduras do Homem de Ferro. Cada uma delas funciona para impedir um dos Vingadores. Eles estão ferrados. Todos começam o combate contra as armaduras que foram criadas para pará-los. E Tony Stark rapidamente tem sua própria armadura desativada. Por sorte, o Falcão conseguiu entrar no sistema e desativar o controle do Ultron. Quando a armadura do Tony Stark reiniciou, a torre já havia sido explodida por um jato. Era um jato da SHIELD que estava sendo controlado pelo Ultron. E como não tinha mais jeito, Tony Stark teve que ativar o último protocolo, um segredo que ele nunca contou para os Vingadores. Para impedir que o Ultron tome conta de tudo que pertence ao Homem de Ferro, Tony Stark tem que destruir a torre inteira, todos os seus computadores e toda a sua rede. Isso demorou anos para ser construído, mas pelo menos agora Ultron não poderá utilizar nada. Ninguém consegue acreditar no que Tony acabou de fazer, e vendo que talvez com ele como líder não tenha futuro, o próprio Homem-Aranha diz que eles têm que tomar vergonha. Com um time como esse, não tem como trabalhar, e Peter Parker vai embora da Torre dos Vingadores. O próximo é o Capitão América. Ele dá uma chance para quem quiser segui-lo ir junto dele, e a Viúva Negra, o Falcão e o Hulk se juntam ao Capitão América. Eles vão trabalhar para SHIELD, enquanto Thor e o Gavião Arqueiro ficam com o Homem de Ferro. Tudo isso ia de acordo com o plano do Ultron, separar os Vingadores. Obrigado por assistir, até o próximo!